Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de receitas. E se você está procurando algo realmente especial para surpreender os seus clientes nessa Páscoa, você veio no lugar certo. Hoje estamos prestes a mergulhar em uma experiência de sabor única que vai deixar a todos os seus clientes maravilhados. Essa é a nossa aula 5 e prepare-se para você descobrir o segredo por trás de um sabor irresistível que está conquistando a tendência dessa Páscoa, que é o delicioso ovo trufado de pudim. E não tenho dúvidas que será o maior sucesso. Então, se você quer embarcar nessa jornada e aprender esse delicioso sabor, fica comigo até o final para não perder nenhuma dica. E sem mais delongas, vamos pro vídeo! E agora vamos ao preparo do nosso creme para fazermos o nosso ovo trufado de pudim. E aí em uma panela eu adiciono uma caixinha de leite condensado. Vou adicionar também 2 gemas de ovos peneiradas. E aí eu só estouro a gema e fico aí sacudindo a peneirinha para sair toda a gema pro meu creme. Porque senão, se eu ficar esfregando com o garfo ou uma colher, corre o risco de passar uma película ali pro nosso creme e essa não é a intenção. E vocês podem até me perguntar, mas não fica com gosto de ovo? Gente, eu garanto que não fica com nenhum gostinho de ovo. Eu particularmente detesto receitas que ficam com gosto de ovo e eu nunca passaria aqui para vocês algo que ficasse assim. Se eu não gosto para mim, eu também não gostaria para ninguém. Então podem fazer sem medo. E aí ao finalizar, repare que fica aí a película que eu não quero que vá para o nosso creme. E em seguida eu adiciono uma caixinha de creme de leite e eu vou misturar tudo muito bem. E depois de tudo bem misturadinho, eu adiciono 5 gotinhas de essência de baunilha. E misturo tudo novamente. Em seguida eu venho aí com 100 ml de leite, com uma colherzinha de café aí de amido de milho. E eu dissolvo todo esse amido de milho aí nesse leite. Eu só coloco no meu creme depois de dissolvido. E aí depois de dissolver e adicionar ao creme, eu mexo novamente. E agora sim nós vamos ligar o nosso fogo de médio para baixo. E fico aí mexendo constantemente para não correr o risco de queimar o nosso recheio. E eu mostro o ponto dele correto aqui para vocês saberem certinho quando devem desligar o fogo, para o seu recheio não ficar molengo demais. Pessoal, e quando ele começar a cair assim em blocos e formar desenhos em cima do creme, é hora de você deixar por mais uns 5 minutinhos mexendo constantemente para que não fique nenhum gosto do amido de milho. Precisamos deixar esse creme bem cozido e bem firme. Então depois que começa a desenhar assim, cair em blocos, eu deixo por mais 5 minutinhos. E não esqueça de mexer constantemente para o seu recheio não correr o risco de queimar. E aqui já tinham se passado os 5 minutinhos mexendo, eu desliguei o meu fogo e fiquei por mais alguns minutinhos aí mexendo em fogo desligado. Isso é para o creme ficar bem lisinho e olha só a consistência dele. Agora vamos transferir esse creme para um recipiente e vamos cobrir com plástico filme e esperar esfriar completamente para começarmos a fazer os nossos ovos. E o plástico filme deve estar em contato com o seu recheio. E depois disso eu levei na geladeira e deixei lá por 2 horas. Agora vamos ao preparo do nosso caramelo para colocarmos na nossa casquinha e ficar bem crocante. Aí em uma panela eu adiciono meia xícara de açúcar e vamos esperar esse açúcar derreter completamente. Essa parte aqui não vai água porque nós queremos o açúcar duro mesmo, justamente para deixar a casca com aquela crocância. E aí depois de colocar o açúcar, eu mexo aí com a espátula para tirar esses carocinhos do açúcar, para facilitar na hora do derretimento. E aí eu espalho o açúcar e espero aí esse açúcar derreter. E aí quando ele começa a derreter assim, eu vou mexer para não correr o risco de queimar. Pessoal, muito cuidado para a espátula que vocês utilizarem não começar a derreter. Prestem bastante atenção nisso e tomem cuidado. Use o material correto. Essa espátula de silicone é ideal para fazer isso porque ela não derrete. E aí eu fico mexendo até derreter todo o restante do açúcar que estava faltando. E aí eu continuo mexendo. E aí quando chegar nessa cor aqui e já não estiver nenhum carocinho de açúcar, é hora de desligar o fogo.
E agora eu pego aí um tabuleiro e eu vou pegar aí esse açúcar derretido e jogar no tabuleiro. Depois disso eu vou espalhar para fazer uma fina camada com esse açúcar. Depois disso eu reservo e agora vamos ao preparo da nossa calda. E aí em uma panela eu vou adicionar meia xícara de açúcar e novamente vamos esperar esse açúcar derreter completamente. E não, gente, vocês não estão enganados, fazemos esse preparo 2 vezes. Uma intenção é fazer uma casquinha do açúcar e a outra é a calda de açúcar para colocarmos dentro do nosso ovo de pudim, que no caso esse aqui não endurece. E aí o passo a passo é o mesmo, só que depois de derretido esse aqui vamos adicionar água. E aí, quando começar a derreter, eu vou mexer novamente para não correr o risco de queimar esse caramelo. E aqui, depois de completamente derretido, eu vou adicionar 1/4 de xícara de água e muito cuidado nessa hora, porque com certeza vai espirrar. E aí, depois de colocar a água, eu fico mexendo e espero o açúcar novamente derreter completamente. E aqui o açúcar já estava completamente derretido, e aí eu desliguei o fogo e agora vou transferir para um recipiente para que essa calda esfrie completamente para podermos darmos seguimento à nossa receita. E agora sim, depois de tudo completamente frio, vamos ao preparo das nossas casquinhas. Tenho aí 200 gramas de chocolate branco fracionado e derreto de 30 em 30 segundos no micro-ondas, até ficar desse jeito aqui. E agora vou fazer nessas forminhas de 250 gramas, que ela possui 3 partes. Isso facilita aí para você saber a quantidade certa de chocolate. E tenho aí o nosso caramelo, que vamos utilizar para fazer nossas casquinhas crocantes. E com uma faquinha eu vou passando aí nesse caramelo a fim de quebrar ele em pedacinhos bem pequenos. E feito isso, vamos adicionar nosso chocolate aí na marcação das nossas casquinhas. Dou leves batidinhas para tirar toda a bolha de ar e vamos adicionar aí uma boa quantidade do caramelo que nós quebramos. Feito isso, nós vamos misturar esse caramelo aí dentro desse chocolate. Aí a quantidade é opcional, se você quiser colocar mais caramelo, fica ao seu critério. E aí depois de misturar, vou adicionar aí a parte de silicone e depois a segunda parte da nossa forminha. Dou uma leve apertada e viro para conferir se foi chocolate em todas as partes. Feito isso, levo ao congelador por 5 minutinhos. E depois de 5 minutinhos, quando estava completamente sem brilho, nossa casquinha ficou assim. E aí eu removi essa parte de silicone, tirando também todo o excesso do chocolate. E olha só como fica nossas casquinhas com o nosso caramelo crocante. Gente, a diferença que dá esse caramelo nessa casquinha fica surreal de bom. E aqui eu já fui a montagem da segunda casquinha. E aí eu sigo o mesmo passo a passo. Adiciono o chocolate até a marcação, dou uma leve batidinha, coloco aí o caramelo dentro. Misturo aí esse caramelo no chocolate. Aqui eu adicionei mais um pouquinho do caramelo crocante e em seguida já coloco a forma de silicone e a segunda forminha por cima. Dou uma leve apertada, viro ela, confiro se foi chocolate para todas as partes e levo ao congelador por 5 minutinhos. Agora vamos à montagem do nosso ovo trufado de pudim. E olha só como ficou o nosso recheio. Um recheio bem consistente e estruturado aí para os seus ovos. E aí eu misturo todo esse recheio e depois eu adiciono ele em um saco de confeitar para facilitar aí na hora de colocar nos ovos.
E agora eu utilizo a mesma forminha para me dar um suporte aí na hora de montar os ovos. E eu coloco aí a casquinha dentro e vou montar com a casquinha ali dentro mesmo. E olha só, pessoal, como ficou a nossa calda de açúcar. E agora nós vamos colocar 3 colherzinhas da nossa calda aí dentro da nossa casquinha crocante. Pessoal, se vocês ainda não assistiram às outras aulas, eu te convido, assim que acabar esse vídeo, você dar uma olhadinha na nossa playlist de ovos da Páscoa. Dei várias ideias de como você lucrar muito nessa Páscoa, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Então, ao finalizar esse vídeo, não esquece de dar uma conferida lá. Já fizemos ovos trufados de maracujá e ninho com calda de morangos, que ficam uma delícia. Fizemos também os mini ovos pré-Páscoa para você oferecer aí como uma forma das pessoas conhecerem o seu trabalho. Enfim, o nosso canal tá recheado de ideias e dicas para você lucrar muito nessa Páscoa, então não esquece de ir lá conferir. Agora por cima dessa calda nós vamos adicionar o recheio que nós fizemos. E depois nós vamos espalhar aí o nosso recheio com uma colher, com bastante cuidado para não deixar a nossa calda transbordar. E agora nós vamos fechar os nossos ovos trufados com o chocolate branco puro. E aí eu pego o chocolate derretido e coloco 2 colheres aí em cima e vou espalhando para fechar esse ovo. Pessoal, se vocês estiverem gostando da nossa receita, não esqueça de deixar aqui o seu like. Deixe também aqui um comentário sobre uma sugestão de vídeo que você gostaria de ver aqui. E também comente aqui no comentário se você já experimentou esse ovo trufado de pudim. Gente, pra mim esse sabor é novidade e eu confesso pra vocês que eu fiquei apaixonada. Eu tenho certeza que vai ser o maior sucesso. E depois de colocar o chocolate aí por cima, levei ao congelador por 5 minutinhos e está pronto o nosso ovo trufado de pudim. E olha só como ele fica lindinho. Pessoal, vou estar deixando aqui na descrição todos os ingredientes detalhados para vocês. Também vou deixar o valor gasto e também vou deixar a sugestão de vendas. E aí vou montar mais um ovo para vocês verem novamente. Adiciono aí a calda na minha casquinha. Venho aí com o meu recheio por cima. Espalho aí com uma colher, tentando deixar o mais uniforme possível. E para fechar esse ovo, vou adicionar 2 colheres de chocolate branco por cima. Espalho tudo muito bem e levo ao congelador por 5 minutinhos. E está pronto o nosso ovo trufado de pudim. Pessoal, e essa quantidade de recheio dá para 5 ovos desses. E para cada casquinha eu utilizo 110 gramas do chocolate. 100 gramas para a parte de baixo, mais 10 gramas para a parte de cima. E aqueci uma faca para cortar aí esse ovo de pudim para vocês verem como ele fica por dentro. E olha só, pessoal, que maravilha que fica o nosso ovo trufado de pudim. Eu não tenho dúvidas que será o maior sucesso e será o sabor mais pedido aí nessa Páscoa. E o sabor desse ovo fica realmente muito parecido com o pudim. E esse foi o nosso vídeo de hoje, pessoal. Espero muito ter te ajudado de alguma forma. E eu espero muito que vocês tenham gostado. E não esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça para você ajudar também essa pessoa. E que Deus abençoe muito as vendas de vocês e que seja um sucesso. E eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, fiquem todos com Deus e até a próxima!